1. A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. Certo. Se um servidor público é punido com 30 dias de suspensão por ter se ausentado injustificadamente do trabalho por 10 dias, a decisão deve mencionar o fato, a ausência injustificada do servidor entre os dias 1º e 10 de março. A prova, atestada por registros de ponto e ausência de justificativa no processo. O fundamento legal, artigo 116, inciso 1º, e artigo 117, inciso 15, da Lei nº 8.112 de 1990. A justificativa da penalidade. A conduta caracteriza abandono parcial de função, justificando a suspensão de 30 dias, conforme precedentes da comissão disciplinar. 2. A motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma injuntiva. Errado. Parágrafo 1º. A motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma argumentativa. 3. A motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência, exceto a doutrina que a embasaram. Errado. Parágrafo 2º. A motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasaram. 4. A motivação deverá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. Errado. Parágrafo 3º. A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. 5. Quando uma decisão for tomada com base apenas em princípios ou valores jurídicos gerais, ela deve observar as implicações reais dessa escolha, para não ser excessivamente abstrata ou distante da realidade do caso. Certo. Artigo 3º. A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o disposto no artigo 2º e as consequências práticas da decisão. 6. Valores jurídicos abstratos são aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. Certo. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. 7. Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará, entre outras, aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. Errado. A redação correta seria: na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. Ou seja, ele deve se limitar às consequências que ele possa identificar com base nos fatos e fundamentos do caso. 8. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade. Certo. A motivação deve justificar a escolha da medida imposta, explicando por que ela é necessária e adequada, levando em conta possíveis alternativas e respeitando os princípios da adequação, proporcionalidade e razoabilidade. Em resumo, a decisão precisa ser equilibrada e justificada com base nesses critérios. 9. Quando uma decisão anular atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas, ela deve seguir as diretrizes gerais da motivação da decisão e ainda que não indique quais serão as consequências jurídicas e administrativas dessa invalidação. Errado. Artigo 4º. A decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos observará o disposto no artigo 2º e indicará, de modo expresso, as suas consequências jurídicas e administrativas. 10.
A consideração das consequências jurídicas e administrativas não é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. Errado. Parágrafo 1º. A consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. 11. Ao justificar uma decisão, o decisor deve explicar por que a medida tomada é necessária e adequada para alcançar o objetivo pretendido. Além disso, ele deve considerar outras opções possíveis e garantir que a medida seja proporcional não excessiva em relação ao problema e razoável, equilibrada e justa. Certo. Parágrafo 2º. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. 12. A decisão deve definir como a regularização ocorrerá de forma justa e sem prejudicar o interesse público. Certo. Parágrafo 3º. Quando cabível, a decisão a que se refere o caput indicará, na modulação de seus efeitos, as condições para que a regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. 13. Na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, o decisor deverá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado, restringir os efeitos da declaração. Errado. Parágrafo 4º. Na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, o decisor poderá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado. Inciso 4º. Restringir os efeitos da declaração. 14. Na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, o decisor poderá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado, decidir que sua eficácia se iniciará imediatamente. Errado. Segunda, decidir que sua eficácia se iniciará em momento posteriormente definido. 15. A modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Certo. A modulação dos efeitos da decisão tem como objetivo suavizar impactos excessivos ou fora do comum. Ela considera as particularidades do caso concreto para equilibrar os efeitos da decisão. Visa proteger tanto os administrados quanto a administração pública de prejuízos desproporcionais. 16. A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais atuais. Errado. Artigo 5º. A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais da época. 17. É permitido declarar inválida a situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral. Errado. Parágrafo 1º. É vedado declarar inválida a situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral. 18. Não se anula o passado, mas pode-se impedir que certos efeitos continuem no futuro, desde que a relação ainda esteja em curso. Errado. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso. 19. Orientações gerais são entendimentos amplamente seguidos e públicos, expressos em atos normativos, jurisprudência dominante ou práticas administrativas reiteradas. Certo. Parágrafo 3º. Para fins do disposto neste artigo,
Consideram-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. 20. Ao decidir sobre a validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas, a autoridade deve justificar sua decisão conforme os critérios de motivação, racionalidade e proporcionalidade. Certo. Parágrafo 4º. A decisão a que se refere o caput será motivada na forma do disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º. 21. A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Certo. Essa norma exige que, quando a administração pública mudar a interpretação de uma norma vaga de conteúdo indeterminado e isso criar uma nova obrigação ou condição para o cidadão, deve ser previsto um regime de transição. Esse regime serve para garantir que a nova regra seja aplicada de forma justa, equilibrada e eficiente, sem causar danos desnecessários às pessoas nem ao interesse público. 22. A instituição do regime de transição deve ser justificada com base em critérios como coerência entre fatos e normas, análise de alternativas, proporcionalidade, razoabilidade e consequências práticas da decisão. Certo. Parágrafo 1º. A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º. 23. Uma nova regra exige que pequenas empresas usem um sistema digital para emitir notas fiscais. A decisão deve explicar por que isso é necessário, quanto tempo essas empresas precisam para se adaptar e como evitar prejuízos ao serviço público ou à economia local. Certo. Parágrafo 2º. A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais. 24. Configura nova interpretação quando um servidor solicita um benefício que nunca foi previsto nem concedido antes. O órgão nega, afirmando que, com base na legislação, esse direito nunca existiu. Errado. Parágrafo 3º. Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado. 25. Se uma nova norma administrativa afeta concessões de licenças ambientais, o regime de transição não precisaria especificar quais órgãos ambientais e empresas terão que seguir as novas diretrizes. Errado. Artigo 7º. Quando cabível, o regime de transição preverá: Inciso 1º. Os órgãos e as entidades da administração pública e os terceiros destinatários. 26. Caso uma nova interpretação sobre a distribuição de recursos públicos seja implementada, o regime de transição poderia prever treinamentos para servidores públicos e a adequação dos sistemas internos de distribuição de recursos. Certo. Artigo 7º. Quando cabível, o regime de transição preverá: Inciso 2º. As medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou à nova orientação sobre norma de conteúdo indeterminado. 27. Caso um novo dever seja imposto a uma empresa privada, obrigando-a a modificar suas práticas de gestão ambiental de acordo com uma nova interpretação da lei, então é possível que a decisão administrativa não especifique um prazo claro para a implementação da nova prática e apenas afirme que a empresa deve se ajustar o mais rápido possível, sem fornecer detalhes sobre o modo como a modificação deve ser feita. Errado. Artigo 7º. Quando cabível, o regime de transição preverá: Inciso 3º. O prazo e o modo para que o novo dever ou novo condicionamento de direito seja cumprido. 28. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Certo.
Se um servidor público atrasar a entrega de um serviço por causa de uma greve geral ou falha sistêmica fora de seu controle, isso deve ser considerado antes de aplicar uma penalidade, desde que não prejudique o direito de o cidadão receber o serviço. 29. Um gestor público, mesmo ciente da exigência legal de realizar licitação, contratou diretamente uma empresa fornecedora de alimentos para escolas públicas alegando apenas que havia pressa no início do ano letivo. Errado. Parágrafo 1º. Na decisão sobre a regularidade de conduta ou a validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, serão consideradas as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do agente público. 30. Um servidor público autorizou uma compra emergencial de medicamentos sem seguir todos os trâmites licitatórios. Ele justificou que a cidade enfrentava uma epidemia e não havia tempo hábil para o processo formal. Certo. Parágrafo 2º. A decisão a que se refere o primeiro observará o disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º. A autoridade que julga a conduta do agente público deve justificar sua decisão, apontando os fatos e normas envolvidos artigo 2º. Demonstrando por que a medida tomada era adequada e necessária artigo 3º. Considerando os efeitos práticos da decisão artigo 4º. 31. A decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada a compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de danos. Certo. Essa norma significa que, ao finalizar um processo administrativo, a administração pública pode impor, de forma direta, que a pessoa responsável compense danos causados ou benefícios indevidos recebidos, sem precisar abrir um novo processo judicial para isso. 32. A decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública, que deverá exigir compensação por benefícios indevidamente fruídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular. Errado. O erro da frase está em afirmar que a compensação deve sempre ser exigida judicialmente ou como regra obrigatória, sem considerar que a compensação pode ser imposta diretamente pela decisão administrativa, sem necessidade de judicialização, desde que isso evite um processo contencioso. 33. A compensação deve ser fundamentada e pode ser imposta sem dar às partes o direito de participar da decisão. Errado. Parágrafo 2º. A compensação prevista no caput será motivada na forma do disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º e será precedida de manifestação das partes obrigadas sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. 34. Em situações em que há necessidade de compensar benefícios indevidos ou prejuízos anormais causados a alguém, a administração pública pode evitar um processo judicial e optar por resolver a questão diretamente com as partes envolvidas, através de um compromisso informal. Certo. Parágrafo 3º. A compensação poderá ser efetivada por meio do compromisso com os interessados a que se refere o artigo 10. 35. Se uma autarquia pública percebe que está havendo uma dúvida sobre a interpretação de uma norma e deseja resolver essa incerteza com uma empresa ou cidadão, ela deve, posteriormente, pedir a opinião do seu departamento jurídico para finalizar o compromisso. Errado. Artigo 10. Na hipótese de a autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Inciso 1º, após oitiva do órgão jurídico. 36. Se uma autarquia pública deseja alterar uma norma que afeta um setor específico da economia, ela pode precisar realizar uma consulta pública para ouvir as opiniões de empresas, cidadãos e organizações que possam ser impactadas pela mudança, antes de formalizar um compromisso para resolver a questão. Certo. Artigo 10.
Na hipótese de a autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Inciso 2º, após realização de consulta pública, caso seja cabível. 37. A celebração de um compromisso com os interessados é permitida de forma individual. Errado. Artigo 10. Na hipótese de a autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Inciso 3º. Presença de razões de relevante interesse geral. 38. Um órgão público vai firmar um compromisso com uma empresa para resolver uma controvérsia sobre uma norma ambiental ambígua. A decisão deve ser motivada com base em fatos concretos. Certo. Parágrafo 1º. A decisão de celebrar o compromisso a que se refere o caput será motivada na forma do disposto no artigo 2º. 39. O compromisso buscará solução proporcional, desigual, eficiente e compatível com os interesses gerais. Errado. Parágrafo 2º. O compromisso. Inciso 1º. Buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. 40. O compromisso poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral. Errado. Parágrafo 2º. O compromisso. Inciso 2º. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral. 41. O compromisso preverá as obrigações das partes. Certo. Quando um órgão público firma um compromisso com um particular empresa, associação, cidadão, etc., o acordo precisa deixar claro o que cada lado se compromete a fazer. 42. O compromisso preverá o prazo e o modo para seu cumprimento. Certo. Se o compromisso não trouxer esse prazo e modo de cumprimento, ele será falho, gerando insegurança jurídica e dificultando a cobrança. 43. O compromisso preverá a forma de fiscalização quanto à sua observância. Certo. O compromisso precisa estabelecer os meios e procedimentos de controle que a administração pública usará para verificar se as partes estão cumprindo o que foi acordado, como vistorias, relatórios, auditorias ou acompanhamento técnico. 44. O compromisso poderá ser celebrado mesmo que não contenha os fundamentos de fato e de direito. Errado. O compromisso deve conter, obrigatoriamente, os fundamentos de fato e de direito. 45. O compromisso firmado entre a administração pública e os interessados terá força de título executivo extrajudicial, ou seja, se alguma das partes descumprir o que foi pactuado, será necessário iniciar um processo comum para exigir o cumprimento. A outra parte poderá ir diretamente à justiça para executar o compromisso, como se fosse um contrato formal com força legal. Errado. A frase começa dizendo corretamente que o compromisso tem força de título executivo extrajudicial, o que significa que não é necessário um processo comum para exigir seu cumprimento. No entanto, logo em seguida, afirma que será necessário iniciar um processo comum, o que contradiz completamente o conceito de título executivo extrajudicial. 46. O compromisso preverá as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Certo. Isso garante segurança jurídica, transparência e efetividade no cumprimento do acordo, pois todas as partes já saberão previamente quais serão as consequências caso alguma cláusula seja desrespeitada. 47. O compromisso firmado produzirá efeitos a partir do momento que é acordado. Errado. Parágrafo 3º. O compromisso firmado somente produzirá efeitos a partir de sua publicação. 48.
O processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com o parecer técnico conclusivo do órgão competente sobre a viabilidade técnica, operacional e, quando for o caso, sobre as obrigações orçamentário-financeiras a serem assumidas. Certo. Antes de a administração pública firmar um compromisso, o processo deve conter um parecer técnico do órgão responsável, avaliando se a proposta é tecnicamente e operacionalmente viável e, se houver impacto financeiro, se há condições orçamentárias para assumir as obrigações. 49. O processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com o parecer conclusivo do órgão jurídico sobre a viabilidade jurídica do compromisso, que conterá a análise da minuta proposta. Certo. O processo deve conter o parecer conclusivo do órgão jurídico competente. Esse parecer deve avaliar a viabilidade jurídica do compromisso e analisar a minuta do documento proposto, ou seja, verificar se o conteúdo do compromisso está de acordo com a legislação aplicável. 50. A minuta deve incluir as alterações feitas após análise técnica e jurídica, para que o compromisso esteja alinhado com as orientações desses pareceres. Certo. Parágrafo 4º. O processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com: Inciso 3º. A minuta do compromisso, que conterá as alterações decorrentes das análises técnica e jurídica previstas nos incisos 1º e 2º. 51. Devem ser incluídos documentos adicionais que possam ajudar a justificar a decisão de celebrar o compromisso, como relatórios ou dados complementares. Certo. Parágrafo 4º. O processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com: Inciso 4º. A cópia de outros documentos que possam auxiliar na decisão de celebrar o compromisso. 52. Se o compromisso precisar da autorização do Advogado-Geral da União ou do Ministro de Estado, o processo incluirá uma manifestação de interesse da autoridade máxima do órgão envolvido. Certo. Parágrafo 5º. Na hipótese de o compromisso depender de autorização do Advogado-Geral da União e de Ministro de Estado, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 1º ou no artigo 4º-A da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, ou ser firmado pela Advocacia Geral da União, o processo de que trata o parágrafo 3º será acompanhado de manifestação de interesse da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública na celebração do compromisso. 53. O Advogado-Geral da União tem a última palavra sobre a celebração de um compromisso, quando a lei exige sua autorização. A decisão final sobre o compromisso será dele. Certo. Parágrafo 6º. Na hipótese de que trata o parágrafo 5º, a decisão final quanto à celebração do compromisso será do Advogado-Geral da União, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 4º-A da Lei nº 9.469, de 1997.